Olá, me chamo Sérgio Oliveira, sou professor de Geografia, licenciado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional pela Faculdade de Educação São Luís de São Paulo. Tenho 23 anos de experiência em sala de aula como professor de Geografia, 5 como gestor e sócio de uma escola particular, qual eu vendi, continuo atuando, e também tenho experiência como coordenador de equipes para cursos de pré-vestibular e pré-ENEM. Mas por que eu estou apresentando esse meu breve currículo? Bom, porque eu tenho poucos títulos, mas todos são meus. E eu vim hoje para falar do novo ministro da Educação do governo Bolsonaro, Carlos Alberto Decotelli da Silva. Bom, e você tem reparado que eu não tenho falado muito sobre esses temas aqui. Eu tenho dedicado meu tempo aí a fazer com que a minha adaptação e a adaptação dos meus colegas, professores e estudantes a esse novo momento seja o menos traumática possível. Então, tenho dedicado a minha energia, ao contrário do que acontece aí nos órgãos oficiais, a ajudar a educação a continuar andando. Bom, no último dia 25 de junho, o presidente Bolsonaro anunciou a escolha do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva como novo ministro da Educação. Bom, e apresentou logo de cara o currículo do ministro, eu vou ler aqui, tem 67 anos, é financista, escritor e professor, bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a mesma que eu me formei, MBA em Administração pela FGV, doutor em Administração Financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Inclusive o site do Ministério da Educação trocou a ordem, primeiro apresentou o doutorado para depois citar o mestrado, mas tudo bem, mestre em Administração pela FGV e realizou pós-doutorado em Wuppertal, na Alemanha, e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de fevereiro a agosto. Considerando a formação, considerando todas as atuações de Abraham Weintraub, pessoalmente eu acredito que para o novo ministro ser melhor que Weintraub, bastaria sentar na sua cadeira todos os dias e somente respirar. Isso já seria o suficiente para que ele fizesse muito mais e muito melhor do que Abraham Weintraub, porque como diziam os mais velhos e mais sábios, que velhice não necessariamente é sinal de sabedoria, mas os velhos sábios, e que se você não atrapalha, você também ajuda. No caso de Weintraub, ele mais atrapalhou do que ajudou. Mas, voltando ao atual ministro, em termos de formação, pelo que foi apresentado, não havia muito o que dizer, apesar de se tratar de um economista. Por mais que ele tenha formação, tenha qualificação para atuar como professor na academia, estamos falando de um economista, assim como seu antecessor, Abraham Weintraub. Um pouquinho diferente do ministro Vélez Rodrigues, que era da área de educação, apesar de muito ligado ao militarismo. Decotelli também é oficial reformado da Marinha Brasileira, o que parece agradar a ala militar do governo e os militares, que estão lá, como eles mesmos dizem, de olho em tudo que acontece. E vale destacar que é a primeira pessoa negra do grupo de ministros de Jair Bolsonaro, o que vai certamente servir para que o nosso presidente faça novamente aquela sua retórica. Tá vendo? Eu não sou racista, eu até escolhi um negro aí para o Ministério da Educação, tá ok? Bom, então, voltando aqui, a nossa linha de raciocínio, nós estamos falando de uma pessoa que aparentemente tem todas as qualificações, apesar de não ser um educador, que é muito importante, para assumir qualquer ministério.
mas como o jornalismo, principalmente, tem cumprido nos últimos anos a sua função investigativa, e muito bem, diga-se de passagem, no dia seguinte chega para a gente a notícia de que o reitor da Universidade Argentina declarou que Decotelli não havia concluído o doutorado, pois teve a sua tese reprovada. Mesmo assim, estava lá incluído no currículo do atual ministro a conclusão do doutorado, já que ele teria cumprido todos os créditos. Porém, sem a aprovação da tese, não tem doutorado. Simples assim, sem TCC, sem graduação, sem pós-graduação, sem dissertação, sem mestrado, sem tese, sem doutorado. São as regras do jogo. E, segundo a página UOL Educação, o ministro editou o seu currículo após a declaração do reitor da Universidade de Rosário. E, para completar, uma nota do colunista Guilherme Amado, da revista Época, do dia 25, dia da escolha do novo ministro, diz o seguinte: ministro da Educação deu aval à licitação de 3 bilhões com irregularidades no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E esse aval para, no caso, uma contratação irregular que foi suspensa após o alerta da Controladoria Geral da União, teria destinado a uma escola de Minas Gerais com um número total de 255 alunos, uma demanda de 30.030 laptops educacionais, notebooks educacionais, o que daria aí algo em torno de 117 notebooks para cada aluno. Pelo visto, pode ter sido um erro, uma desatenção, alguma tentativa de algum auxiliar em realmente cometer alguma fraude, e na desatenção o senhor Decotelli teria então assinado, dado o aval para essa contratação. A CGU chegou a tempo de impedir que isso acontecesse. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que nós devemos e podemos esperar que para frente nós teremos na educação mais do mesmo. Não sei se com tantas bravatas, se com tanto deboche, como no caso de Abraham Weintraub, que inclusive foi premiado por ser debochado, por ser grosseiro, por ser um péssimo humorista, e hoje posta fotos no seu Instagram, de novo, debochando da população brasileira, inclusive dos bobos que de vez em quando vêm aqui no canal fazer comentários como o melhor ministro que já existiu. Ele está lá debochando até de você que o apoiou, porque ele está numa boa e você está onde? Mas, falando novamente do Decotelli, vamos pensar na seguinte situação. A gente assiste vez ou outra um daqueles filminhos de comédia romântica, muitas vezes uma comédia adolescente, no qual um cara totalmente grosseiro, mau caráter, que não reconhece o valor das meninas. De repente, por uma aposta ou qualquer coisa assim, típico roteiro de filminho, se aproxima de uma menina daquelas que não fazem parte do grupo das populares. Ela descobre que tudo aquilo era uma mentira, que ele não estava interessado nela, mas ao conhecê-la ele se apaixonou, mudou e se redimiu. As pessoas estão muito acostumadas a ver isso e parece que estão trazendo para a visão política de mundo delas esse romantismo dos filminhos da sessão da tarde. Tudo começa pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que eu vi e ouvi muita gente conhecida dizer: não, ele não vai fazer nada disso, isso aí é só da boca para fora. Quer dizer, é o primeiro caso em que a pessoa avisa que vai fazer algo errado e você não acredita. É o primeiro caso de uma eleição onde as pessoas votaram num cara em que eles não acreditavam. Muito interessante isso, e algo que nós podemos apresentar aí como um fenômeno inédito em toda a história da política. E quando se faz uma escolha de um ministro para um cargo tão importante, tão estratégico para o desenvolvimento de uma nação quanto é
à educação e esse relacionamento já começa como uma mentira. No caso da mocinha do filme, a gente fala de algo que para ali no momento da redenção e não mostra o que acontece depois. Será que mais tarde esse cara volta a ser quem ele era? Porque no caso do atual ministro, ele já chegou mostrando quem era. E mesmo depois desse ocorrido, vamos chamar de incidente, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, temos aí um perdão dessa, podemos dizer, eu considero incompetência, e ele é premiado também por sua incompetência, assim como Abraham Weintraub. O que também prova que o pré-requisito fundamental para fazer parte do governo Bolsonaro é ser desqualificado para aquela área de atuação e ser o mais incompetente possível. Mas essa história do doutorado e do próprio Decotelli lançar no seu currículo esse doutorado não concluído, já deixa claro que esse relacionamento começa, assim como dos filmes, com uma mentira, mas que na vida real não tem nenhuma relação com os filminhos Água com Açúcar da Sessão da Tarde, que na vida real logo mostra a sua verdadeira face. Então o que a gente pode esperar do novo ministro, que já nasce como ministro a partir de uma mentira, é, como eu disse, mais do mesmo. A sequência de um projeto de poder que passa pela militarização da educação pública, pelo sucateamento seguido de algum programa, algum projeto de privatização, visto que o ministro é da área econômica, assim como o seu antecessor. E quando eu digo privatização, eu falo, acima de tudo, da educação superior e da utilização de alguma maneira aí das empresas do setor educacional que já atuam na rede privada e que vem cada vez mais ganhando espaço nas redes públicas, estaduais e municipais pelo Brasil afora. E para fechar esse pacote de intenções, uma clara atitude que busca uma verdadeira doutrinação. E que doutrinação é essa? A eliminação de todo o pensamento divergente da linha de raciocínio do atual governo. Coisa que o presidente Bolsonaro já vem fazendo aí na sua própria atuação, eliminando qualquer um que diga algo que não o agrada. Porque se você não sabe, a doutrinação não vem da liberdade de expressão, vem do contrário, do cerceamento dessa liberdade de expressão para que uma única linha de raciocínio seja apresentada e ensinada para os estudantes. Bom, eu vou parando por aqui. O que o futuro vai nos dizer não sabemos ainda, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que possa ser lá tão diferente do ministério de Abraham Weintraub. Como eu disse, se o novo ministro se sentar e se calar, ele já vai estar fazendo muito mais e muito melhor do que o ex-ministro Abraham Weintraub. Bom, então fico por aqui. Um beijo, abraço a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.